Então, galera, no vídeo de hoje eu vou contar como foi o meu encontro com um boy, né? Foi tipo assim, né? Eu estava num grupo do WhatsApp onde tinha um bocado de gays, né? E nisso, tinha um cara lá, a gente conversando no grupo mesmo, e ele foi mandou uma mensagem pra mim, né? Falando bem assim, e aí eu posso te chamar no privado? Eu falei, oxe, pode. E aí ele foi me chamou no privado e tudo mais. E aí a gente marcou pra se ver, né? Isso era de manhã. E eu fiquei conversando com ele durante o dia todo, né? E aí, como é que tu tá? Tudo bem? Tu mora onde? E aí ele falou, eu tô bem, né? Eu moro aqui na Mangabeira, né? Que é um bairro de lá da minha cidade, né? Feira de Santana. Aí eu falei, eu moro na Queimadinha. Ele falou, tem quantos anos? Aí eu falei, eu tenho 20. Acho que na época eu tinha 22. Foi em 2015 isso. E aí eu fui e falei assim, eu tenho 22, aí tu? Aí ele foi falar a idade dele, né, que eu não lembro. E ele, tu curte o quê? Aí eu falei o que eu curtia, aí ele disse que ele curtia. E aí tal, né, ele foi e falou bem assim, e aí pra gente se ver, pô? E eu falei, oxe, já é, tipo, eu não tô de carro, e aí eu posso ir na tua casa, me passa teu endereço. Aí eu fui e dei meu endereço pra ele, né, eu falei, eu moro aqui em tal bairro, né, que na época eu morava no bairro Queimadinha, e eu falei, e tu mora onde? Ele falou, eu moro num condomínio que tem aqui, né? Eu falei, ah, tá de boa. E aí pronto. A gente foi, marcou e isso as horas foram passando. Eu falei, tem como tu vir no final da tarde? Na verdade, ele que falou, eu posso ir no final da tarde te ver umas 3 para 4 horas. Eu falei, pode. E aí pronto, né? Deu horário, ele foi lá na minha casa me buscar, né? E aí eu já tava na porta, quase do lado da minha casa, esperando pra ele vir me buscar. E ele veio. Quando ele veio me buscar, a gente se apresentou de novo, né? Ele, meu nome é tal, entendeu? E aí, e tu? Aí eu falei, meu nome é John e tal. E aí ele falou, e aí, bora? Eu falei, bora. Aí eu entrei dentro do carro, né? No caminho, ele tava me falando de um relacionamento que ele teve, né? Aí que eu namorei com um menino chamado Júnior. Tu conhece um que tinha um cabelo assim, grande, jogado, que só vivia escovado? Eu falei, oxe, conheço. Aí ele, tu soube que ele se assassinou, ele se matou, se suicidou hoje? Eu falei, oxe, gente, por quê? Aí ele falou bem assim, menino, ele descobriu que tava com HIV, né? E aí ele foi e se jogou na frente do carro de um caminhão. Aí eu falei, oxe, gente, mas tu era namorado dele? Ele falou, era. Eu falei, oxe. Falei, daqui a pouco essa porra tá com alguma doença, né? E aí eu falei, oxe, como foi isso? Aí ele falou bem assim, não, menino, foi assim, ó. Ele fez o exame e aí ele descobriu que ele tava com essa doença e ele ficou ainda em depressão e tudo mais. Ele me contou uma história bem longa, né? E aí falou, aí quando foi hoje, eu recebi uma mensagem dizendo que Júnior tinha se matado. Eu falei, meu Deus. E aí ele foi falou bem assim, é verdade. Eu falei, vixe, entendi, né? E até então, eu fiquei na minha, só que eu falei bem assim, eu é que não vou me envolver com esse cara. Vou ter que inventar alguma desculpa aí, porque eu já tava dentro do carro dele. E eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer pra me livrar desse boy? E aí, menino, ele foi, a gente no caminho, ele. Altas conversas, né? Ele falou, eu tenho até outro amigo, um amigo chamado Wellington na época, né? Já tinha ficado com um amigo. Na verdade, esses dois caras já tinha ficado com um amigo meu, né? Com amigos meus. E aí ele dizendo que o Wellington era polícia, que não sei o que vivia armado, que ele dividia a casa com esse tal de Wellington e tudo mais. E eu já fiquei cabreiro, né? Eu falei, meu Deus, esse cara vai me levar pra algum retorno, né? Menina, até que eu cheguei na casa desse homem. E aí ele me ofereceu um bolo, eu falei, eu nem quero, né? Porque fiquei com medo. Mas antes disso eu entrei, né? Tipo, eu não tirei meu sapato porque era uma havaiana, daquelas havaiana fechada, marrom que eu tinha. E como ela era muito apertada, não tinha como eu tirar assim, né? Tipo, não era igual uma sandália ou um sapato normal. Era muito apertada mesmo, ela parecia uma barata. O povo dizia que ela parecia uma barata. Por ser marrom e ser bem arrochada no pé, sabe? Era de pano, um tecido tipo jeans. E toda costurada. E o fundo era o solado de uma havaiana mesmo. E aí eu entrei dentro da casa dele e ele foi falou bem assim comigo, logo de cara, né? Ele demorou um pouquinho, ele, depois que eu entrei, que eu sentei, ele falou, porra, você é porco, viu? Você acabou sujando a minha casa. Aí eu falei, Ave Maria, tipo, eu nem bem cheguei. Aí eu falei, meu amor, não seja por isso, me arrume um pano aí que eu vou limpar, né? Porque você tá me chamando de porco. E aí pronto.
Eu fui, peguei esse pano, fui limpar, né? E nisso ele foi pra cozinha, ele me trouxe um bolo. Ele falou, e aí, tu quer um bolo, quer tomar uma cerveja? Trouxe um bolo e uma cerveja. Eu falei, não, amigo, não quero não. Tipo, o cabreiro, filho, com medo. Falei, essa porra tá com HIV aí, tá querendo passar pra mim, eu não sei, né? E aí, menino, ele foi e falou bem assim comigo, oxe, tu não vai beber, não vai comer um bolo, não vai fazer nada. Aí eu falei, eu não, amigo. Não queria nada. E ele, e um beijo? Eu falei, eu também não quero beijo, não. E aí, menino, do nada esse homem entrou pra dentro da cozinha e falou de novo, você é muito porco. Aí eu falei, oxe. Eu falei, sabe de hoje que eu vou me sair, né? Eu fiquei só olhando pra porta, né? Eu falei, meu Deus, a primeira oportunidade aqui, eu vou querer sair daqui desse ambiente, né? Porque eu tava extremamente desconfortável com ele me insultando, né? Já tinha me chamado de porco, tava me oferecendo um bocado de coisas que eu falei bem assim, ó, filho, eu não quero. Entendeu? Eu não quero cerveja, porque eu fiquei imaginando, ele vai jogar alguma coisa dentro da minha cerveja, né? E ele, nem o bolo, eu falei, eu não quero bolo também, entendeu? Eu falei, daqui a pouco esse bolo tá com alguma coisa envenenado, entendeu? E nisso, menino, quando ele foi na cozinha, acho que ele foi guardar o bolo ou foi pegar outra cerveja que ele tava bebendo. Aí ele falou bem assim, eu vou fazer você de churrasco. Aí eu falei, oxi. Aí ele falou, vou fazer picadinho. Arrepreendido. Sabe o que eu fiz? Eu levantei, menino, no pânico do sofá que eu tava sentado. Ele tava na cozinha. Eu saí correndo, menino, bafei a chave que tava na frente da porta, né? Pra me trancar ele. Tipo, eu queria fechar a porta e trancar ele. Entendeu? Pra ele não vir atrás de mim, porque eu tava de pé e ele tava de carro. E aí, menino, ele saiu correndo atrás de mim, menino. Eu não sei nem se ele tava com a faca na mão, porque não deu nem tempo de eu ver, filho. Porque como eu tava sentado aqui, ó, tinha uma parede aqui e a cozinha era lá, entendeu? Onde eu tava sentado. Tava sentado no sofá aqui e a cozinha era do lado, entendeu? E aí eu fui falei bem assim, oxe, tu acha mesmo que eu vou ficar aqui esperando tempo ruim pra eu me fazer de picadinho? Porque foi o que ele disse que iria me fazer de picadinho e ia me fazer de churrasco. E aí eu falei, oxe, saí correndo, menina. Só que quando eu fui trancar a porta, ele puxou, né? Não deu nem tempo de eu trancar ele, porque eu falei, ele vai correr atrás de mim, filha. Ele de carro, eu de pé, entendeu? E aí, menino, eu sei que eu joguei a chave no chão, não consegui nem enfiar a chave na porta. Saí correndo que nem bala me pegava, menino. Larguei a chave lá, passei pelo porteiro, que tinha um porteiro na guarita lá do condomínio. Passei por ele, tinha um ferro assim, aqueles ferros que sobe e desce. Menino, eu passei por debaixo daquilo. E era uma rua estreita, né? Porque era no final da Mangabeira, o condomínio. Acho que era Alto do Rosário, não sei. Eu sei que é um condomínio desse Minha Casa Minha Vida. E eu corri, menino, eu não parei em lugar nenhum pra descansar, eu só parei. Quando chegou na praça, eu saí correndo mais de 2 km, menino, com medo desse cara pegar o carro e vir atrás de mim. Tipo, ele tinha uma van, né? Eu falei, ô, esse homem vai vir atrás de mim de van. E aí, menino, quando eu cheguei na praça, tinha umas amigas minhas. Eu falei, amiga, menina, eu fui pra casa de um cara, chegando lá, ele me chamou de porco. E aí eu ainda limpei o chão, né? Porque eu falei, ele tá me chamando de porco, peraí, né? Que eu vou limpar, né? Não seja por isso. E aí, menino, quando ele entrou na cozinha, ele me trouxe uma cerveja, um bolo. Eu falei, ô, filho, eu não quero não, entendeu? De jeito nenhum, porque ele tava me dizendo que ele tinha um namorado que tinha AIDS. Tipo, eu contando a história toda pra minha amiga, né? E aí eu falei, oxe, quando ele entrou na cozinha de novo pra guardar o bolo, menino, ele disse que ia me fazer de churrasco. Eu saí correndo, ainda tentei trancar ele por fora, pra ele não vir atrás de mim, entendeu? E aí, oxe, eu vim parar aqui. E aí, menino, eu sei que a distância da minha casa pra Mangabeira era uns 3, 4 quilômetros, né? E aí, menino, eu ainda fui andando pra casa, porque as meninas falaram, bora que eu te levo até ali e tal, entendeu? E eu falei, embora, minhas amigas me levaram pra minha casa. Eu sei que quando eu cheguei em casa, outra amiga minha foi pra lá, né, me ver. Tinha um tempo que a gente não se via. E aí ela foi e falou bem assim, menina, e aí, o que foi? Como é que foi o encontro? Aí eu contei a história do encontro pra ela, né? E aí ela foi e falou bem assim comigo,
menino, tu não pode estar se envolvendo com pessoas assim que tu não conhece direito, não, né? Eu falei, menina, eu conheci ele num grupo, tipo, um grupo com um bocado de gente dentro do grupo. E aí ela foi e me disse bem assim, oxe, vai no grupo. E aí quando eu apareci no grupo, ele disse pra todo mundo, ele é ladrão, ele queria me roubar. Ele queria me roubar. Eu falei, menino, como é que eu queria te roubar? Eu entrei dentro da casa dele, eu comecei a explicar no grupo também, né? Eu entrei na casa dele e ele disse que ia me fazer de picadinho, ia me fazer de churrasco. Eu falei, oxe, não tinha como eu ficar naquele ambiente, né? Eu e ele. Que eu falei, oxe, ele vai acabar me fazendo mesmo de churrasco. E de picadinho, gente. E eu sei que ele me bloqueou. Bloqueei ele no grupo, mas eu continuei lá, entendeu? E explicando pras pessoas, né? Porque ele começou a falar que eu tava querendo roubar ele. Eu falei, quem era que ia ficar numa casa dessa, gente? Com um cara dizendo que ia te fazer de picadinho. Então, gente, tá aí a minha história, a minha experiência com o boy, né? Que disse que iria me fazer de picadinho, entendeu? Do nada, porque eu entrei na casa dele e comecei a sujar o chão, entendeu? Se eu soubesse, eu tinha tirado minha sandália, né? Que aí, talvez, ele não teria me chamado de porco, e talvez ele não queria me fazer de picadinho, né? Mas isso tudo foi porque eu não quis me envolver com ele, entendeu? Como é que ele me disse que ele tinha se envolvido com um cara que tinha HIV, que tinha descoberto que tava com HIV e queria se matar, entendeu? Então tá aí a minha experiência com o boy, gente. Tomei muito cuidado com as pessoas que vocês conhecem na internet, porque pode acontecer uma tragédia. No meu caso não foi uma tragédia, pelo menos ele me ameaçou, né? Eu deveria ter ido numa delegacia, prestar um boletim de ocorrência contra ele. Porque ele acabou me defamando no grupo dizendo que eu era ladrão, imagina. Só porque eu saí correndo e queria trancar ele por fora, né? Porque eu falei, oxe, ele ia me achar, filho. Se ele pegasse o carro dele, ele ia me encontrar no caminho. Era mais de 2 km reto, assim, ó, uma rua direto, entendeu? Uns 1,5 km. Eu saí correndo 1,5 km, entendeu? E eu nem falei, né, que eu encontrei um amigo meu de escola. Eu falei, menino, que o nome dele era até Dolly. Menino, eu encontrei um menino no aplicativo. Fui pra casa dele e disse que queria me fazer de churrasco. Saí correndo. E ele, menino, eu conheço ele. Ele não é assim, não. Eu falei, mas mesmo assim, né? Então, gente, foi isso que aconteceu comigo.